Quero falar outra coisa interessante aqui também para vocês, que tem a ver com Ruth, né? Diz assim, e quando no teu... 24, né? Vou voltar um pouquinho. Deuteronômio 24, do 19 em diante. Fala assim, quando no teu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não tornarás atrás de ti a sacudir os ramos, para o estrangeiro, para a órfã e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás atrás de ti para rebuscá-la. Para o estrangeiro, órfão e viúva será o restante. Lembrar-te-á de que foste servo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. É mais ou menos assim, você já serviu, já sabe como é que é. Né? Já foi escravo na mão de Faraó. Então, se eu tô te prosperando, aquilo que cair sobre a terra, aquilo que ficar ali, deixa ali. Porque como é que fica a vida do órfão e da viúva? Então, eles têm que vir, né, para a grande colheita do que ficou de vocês. Ele tem que viver daquilo dali. E ali a gente vai ver no livro de Ruth. Não vamos falar de Ruth agora, mas justifica ali o que aconteceu com Ruth, né? Quando ela chegou lá na terra, lá junto com a sogra dela. Tá bom? Para a gente finalizar Deuteronômio, eu quero falar sobre os últimos dias de Moisés, que é importante. Moisés, nos últimos dias, ele animou, né, e esforçou os israelitas, né, a servir a Deus. Entregou nas mãos deles o livro da lei, disse que colocasse dentro da arca, né, junto à arca, no lugar santíssimo, né? Fez um cântico, compôs um cântico de júbilo. Depois, se vocês quiserem ler esse cântico, tá a partir do capítulo de número 31. Deixa eu até ver se eu leio pelo menos um pouquinho aqui, deve ser bonito. Ó, no 31 ele vai nomear Josué como sucessor dele no começo. Aí... o cântico tá no 32. Diz assim, ó, vou ler só um pouquinho, só um tira-gosto. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Ele é rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é verdade, não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele os seus filhos, eles não são, e a sua mancha é dele, geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciões e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças, distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto e no ermo solitário cheio de uivos, que lindo, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho, como a águia desperta o seu ninho. Se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e leva-os sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho, e ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo. Manteiga das vacas, leite do rebanho, gordura dos cordeiros, e ali ele vai continuando.
né? Com deuses estranhos provocaram o zelo, com abominação irritou. Sacrifícios ofereceram aos diabos, está escrito assim mesmo na Bíblia. Não a Deus, aos deuses e não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, as quais não se estremeceram seus pais. Esquecestes da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor os desprezou, provocou a ira contra os seus filhos e suas filhas. E assim vai, né? Eu fiquei emocionada, né, de ler. É muito extenso. Leiam depois esse cântico. Mas eu me vi, né? Porque quantas vezes a gente está incluso nisso aqui? Parece que Moisés ele está citando o que o povo fez no passado para essa nova geração que vai entrar em Canaã. Mas parece que Moisés ele estava adivinhando que o povo já ia errar. E quantas das vezes nós também cometemos erros como Israel? A gente erra contra o nosso Deus. Quantas vezes a gente não idolatra uma imagem, não fica à frente uma imagem, uma santa, né, santificando, adorando aquilo ali, mas a gente esquece de Deus quando a gente talvez idolatra as coisas do mundo. A gente tem mais prazer em ficar de frente a uma televisão, de frente a um computador, a uma rede social, do que abrir a palavra de Deus, do que ouvir o Senhor falando conosco. Isso também é idolatria. Quando a palavra de Deus fala que é onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então eu quero finalizar Deuteronômio trazendo, jovem, essa consciência. Aonde tem estado o teu coração, jovem? Aonde tu tem praticado a obra do Senhor? De que maneira tu tem feito? Talvez tu tá prostrado, labanda subcantarás. Tu tá parado na obra e tu não encontra solução. Vai fazer alguma coisa na obra de Deus em nome de Jesus, porque isso também é traição ao Senhor, isso também é idolatria. Quando tu deixa o Senhor de lado, quando tu não cumpre os propósitos dele, quando tu não o adora da maneira que ele deve ser e deseja ser adorado, isso também é idolatria. É uma forma de nos afastar do Senhor, tá? Eu fiquei emocionada mesmo com o versículo e me vi nisso aí. A gente é tão falho, né? Às vezes a gente erra tanto com Deus e às vezes a gente fica assim, passa o dia. Comigo hoje em dia não, porque eu tenho tido... aprendam, né? A psicologia, ela me ensinou isso, né? As minhas terapias. Aprendam a ter um cronograma do teu dia. Eu cumpro tudo do meu cronograma? Não. Hoje, por exemplo, foi um dia que eu fui parar lá no açaí, ou açaí, né, que falam, fazendo compras. Fui pro mercado fazer compra. Não sei se eu posso falar o nome de mercado gravando vídeo, mas fui pro mercado fazer compra. Não estava no meu projeto. Hoje eu pretendia fazer outras coisas na minha casa. Mas beleza, eu fiz compra que eu também ao longo da semana teria de fazer. Então eu já vou riscar da minha tarefa. Se habituem a ter tarefas diárias. Eu vou acordar, eu vou orar ao Senhor. Vai ser o meu bom dia, Espírito Santo. Depois eu vou, não sei, estudar para aquela prova, aquele concurso público que eu vou fazer. Depois eu vou fazer não sei o quê, e mais não sei o que lá. Mas olha, se eu não conseguir ao longo do dia me dedicar a Deus, quando anoitecer eu não tem série, não tem nenhum tipo de rede social, eu vou dedicar pelo menos 1 hora de leitura bíblica diária. Eu vou ler a palavra, eu vou assistir os vídeos da Irmã Rose, se vocês desejarem, porque vocês não são obrigados a assistir o meu vídeo, mas vocês são obrigados sim a ter uma comunhão com Deus. A falha de Israel, sabe? Porque assim, tinha aquela turma que era mais achegada, que eram os levitas, eram os que estavam dentro da presença, eram os que estavam ali se dedicando, né? Mas o povo acompanhava os levitas, o povo, né, obedecia os levitas, e quando eles murmuravam, Deus os punia, e assim a gente. Ou a gente segue as ordens do nosso pastor, a gente segue alguma coisa dentro da obra de Deus que não seja um grande pregador eloquente da palavra, com as palavras corretas, com um português adequado, que não seja um levita com um vozeirão, ou um instrumentista que toca, que dedilha, né? Que utiliza dos instrumentos do Senhor com bastante sabedoria, né? E a igreja sente com bastante unção, mas que você siga o projeto social, que você sente ali para poder distribuir um mantimento, que você venha com projetos novos. Alexandre, quando acabar essa pandemia, vamos embora no orfanato, vamos embora fazer alguma coisa aí, capelania, vamos estimular os jovens a fazer capelania para entrar dentro dos presídios, para apregoar aqueles que estão presos, né? Presos nas mãos de Satanás e presos também por grades, né?
sofrendo humilhações, muitos deles desviados do evangelho, muitos deles papai e mamãe avisou para não seguir o caminho mau e seguiu, né? Então, assim, segue a Deus, obedece, né? No 28, depois lê o 28, as bênçãos segue. Aquele que obedece os mandamentos, aquele filho obediente, as bênçãos, né? Tu vai ser abençoado o fruto do teu ventre, né? O fruto da tua macieira e outras bênçãos, mas tá lá no 28, depois dá uma lida. Amém? Eu fiquei emocionada, né? Do fundo do meu coração, e serviu para mim também. Porque às vezes a gente trai o Senhor. A gente não é idólatra de uma correntinha, utilizar alguma coisa, uma rosa vermelha, não idolatra, sei lá, uma água, um copo de água, ou seja o que for, mas a gente idolatra a outras coisas quando a gente deixa Deus em segundo plano, tá? Prioriza Deus. Estou com essa palavra no meu coração. O erro de Maria não foi ela estar querendo limpar a casa e talvez fazer um bolo, né? Assar um bolo ou um pão asmo para receber Jesus, né? Com um banquete bom, com coisas deliciosas, não. O erro de Maria, não, minto, de Marta. O erro de Marta foi que Jesus chegou. E quando Jesus chega, ele quer exclusividade. Quando Jesus chega na vida da gente, ele quer ser o primeiro, ele quer que a gente para tudo para ouvir ele, para tudo para seguir ele, para tudo para fazer o que ele quer. A maioria dos jovens perecem hoje em dia e não conquistam o emprego dos sonhos, não conquistam a faculdade que quer, não passam no Enem, não conseguem evoluir, porque não dão prioridade a ele. Quando Jesus chega na casa, que é isso aqui, ó, é dentro de mim. Quando Jesus chega dentro de mim, sabe, dentro da roça, a hora dele, o meu dia, o meu dízimo é dele, eu tenho que parar tudo para dar atenção a ele. E quantos dos jovens passam 24 horas e não tem coragem de agradecer a Deus, porque não pegou uma doença como essa aí que está assolando o país, não tem coragem de agradecer a Deus porque abre o armário e tem mantimento, não tem coragem de agradecer a Deus por estar vivo. Agradecer a Deus porque papai e mamãe conseguem bancar, porque muitos de vocês são bancados ainda, com a roupinha da moda que vocês querem, com a roupinha de marca, talvez, se vocês gostam de usar marca. Não conseguem agradecer porque tem um dinheiro para fazer um lanche no final de semana. Não conseguem agradecer porque tem um teto. E tem jovem da idade de vocês hoje cheirando cola no meio do asfalto, embaixo de viaduto, nas linhas de trem. Não conseguem agradecer. Tem um coração grato. Se não conseguem agradecer, como é que vai lá a banda subir e cantarás? Se não conseguem agradecer a Deus, como é que vão conseguir se envolver nos estudos? Se envolver em fazer alguma coisa para a obra de Deus? Se não conseguem agradecer a Deus, não conseguem ter um coração grato ao Senhor. Tem um coração grato ao Senhor. A Bíblia diz que Jesus ele curou 10 e só um voltou para agradecer. A minha oração todo dia, Jesus, eu quero ser aquele um. Tu pode fazer um monte de coisas na minha vida, talvez coisas pequenininhas, mas eu quero te agradecer das maiores às pequenas. Seja um jovem grato, seja um jovem mais envolvido na obra de Deus. Não seja aquele jovem que a gente titula como esse aí não quer nada. Muda a tua história, jovem. A gente só pode te aconselhar, só pode te dar direção. Jesus, ele só pode te apontar o caminho. Tem uma coisa que ele deixou desde o Éden, foi o livre-arbítrio. Desde o Éden. Você faz o que tu quer da tua vida. Isso é triste. A gente vê, às vezes, um jovem morrer. A gente perde ele para droga. A gente perde ele para um monte de coisas. A gente só não consegue perder ele. Louvado seja o nome do Senhor. De vista. Quando ele está fazendo a obra de Deus. Só nisso que a gente não perde ele. Perdoe minha emoção. Eu senti a presença de Deus agora. Por esse cântico de Moisés. Eu me incluo nisso, às vezes. Eu não quero idolatrar nada no seu Senhor. Que nós possamos repensar os nossos valores. A gente tem falado muito sobre consciência. A aula passada a gente citou algumas coisinhas que eu sei que talvez algum jovem pode não ter gostado, né? Que mexeu na ferida. Mas, hora nenhuma eu julguei ninguém. Eu falei, ó, daqui. Né? Coisa ruim, triste, quando a nossa consciência condena a gente.
né? Não sejam assim, tá bom? E para finalizar, a gente vai falar sobre a morte de Moisés. Vou falar logo para a gente poder encerrar o vídeo. Moisés morre num monte chamado Monte Nebo, ou Nebo, se preferir. Ele contempla a terra, mas não entra. Eu não quero ser assim. Você quer, jovem? Você quer nadar, nadar e morrer na praia? Tá lutando contra a bebida alcoólica, contra as drogas, o cigarro, os convites dos amigos do mundo pra farra, pra bagunça, lutando contra o seu desejo, né? O jovem que talvez tem muitas mulheres envolvido em muita prostituição. Lutando para dizer não, aquilo ali não, não, e chegar, né, bem perto da Canaã celestial e a gente ficar. Moisés viu, mas ali diz que Deus ele recolhe o espírito dele e o sepulta num lugar que só Deus sabe aonde foi. E assim encerra a história de Moisés, um dos maiores homens da Bíblia Sagrada. Não é o maior é Jesus Cristo, mas um dos maiores homens, dos maiores profetas. Tem até um... Deixa eu ver se eu acho que eu faço algumas anotações aqui que eu acho bonitinha, que eu tinha anotado. Cadê? Se eu achar, a gente fala. Aqui. Moisés, o maior legislador. João Batista, o maior profeta. E Jesus, o único salvador. Amém? Bonita frase, né? Aí eu gosto de salvar essas frases assim, traz a gente a pensar. Beijo para não ocupar muito o estudo, né? E vocês com cautela aí aprender um pouquinho mais, tá bom? Finalizamos Pentateuco. Ô, glória!